Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Pai seja com todos. Amém? Feliz por ter você hoje na casa do Senhor, nessa noite maravilhosa, para juntos a gente adorar e exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Olha para o seu irmão da direita, da esquerda e fala: que bom que você veio nessa noite. E realmente, que bom que você veio nessa noite. Que bom que você separou esse tempo, essa oportunidade para oferecer um culto agradável ao Senhor. Amém? Aleluia. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra no livro de Salmos, Salmo 146. Amém? Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Ele é um salmo curto, a gente vai ler ele todo. Está escrito assim: louve a minha alma, ó Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipe, em meros mortais, incapazes de salvar a si. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O nosso Deus vive está, nada escapa do controle de tuas mãos, e os olhos do Senhor estão atentos a tudo e todas as coisas. Bom é louvar, adorar o Deus da nossa salvação, que nos criou, que nos formou, né, que deu esse dia para junto adorar e os entronizar nesta noite. Aleluia. Feche os seus olhos. Faça essa oração de agradecimento ao Pai, tudo aquilo que Ele tem feito e está fazendo na sua vida, tantos livramentos o Senhor tem dado, tantas coisas o Senhor tem nos proporcionado, que poderia ficarmos aqui dias e dias contando das bênçãos do Senhor, mas nós cremos e temos a convicção que Ele nos sustenta, que Ele é conosco, que Ele é por nós, que Ele é por nossa família. Amém? Aleluia. Te louvamos, te exaltamos, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor entregamos a Ti nessa noite, porque Tu és o nosso Deus forte, o nosso Deus poderoso, que está aqui no nosso meio, com seus olhos atentos a cada vida que aqui está, Pai, que veio entregar a Ti o devida honra, a devida glória, em nome de Jesus, Paizinho. Que a Sua graça, que a Tua unção seja estendida ao Senhor, a cada vida que aqui está, que sejamos impactados pela Tua presença, que possamos ser revestidos e renovados por Ti, Senhor, que possamos nos diminuir e crescer em glória, em adoração, em a Tua presença, Senhor, que tudo que faremos aqui, Pai, entregamos a Ti, porque queremos, ó Pai amado, Te louvar, agradar a Ti, Senhor, com nossas ações, com nossos louvor, com nossas palmas, com levantar das nossas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Te adoramos, Te bendizemos, Senhor. Venha perdoar o nosso pecado, as nossas falhas, que nada venha impedir do Teu agir, do Teu mover nessa noite. Espírito Santo de Deus, venha nesse local e faça conforme o Teu querer. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a adorar e exaltar ao Rei dos Reis, a Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos amou, que nos salvou. A Ti a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Te louvamos, Te exaltamos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
nesse lugar, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E como está lá escrito lá em Apocalipse, né? Que os 4 seres, né, cantava: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos Exércitos, aquele que é, aquele que há de vir. A Ele seja todo o louvor dos nossos lábios a Ele. Amém? Aleluia. Adoremos ao nosso Deus. receba. Louve, o seu nome é santo. Seu nome para sempre. Todos juntos. Louve, exalte ao Senhor. Louve, seu nome sempre. Aleluia. Te louvo.
aleluia, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, que sempre possa haver nos seus lábios canções que louvem, que adorem, que exaltem o Senhor, porque nós temos a certeza que dele vem a nossa força, porque é ele que nos sustenta, amém? E podemos declarar que eu te quero, Senhor, em todo tempo, em todo momento, que a presença do Senhor seja nítida em nossas vidas, amém? Aleluia. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar seu coração. Outro bem não posso além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar seu coração. Outro bem não posso além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 Ansiamos por ti, Jesus. És tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver
favor do Senhor todos os dias e todos os momentos das nossas vidas e reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor, do favor do Senhor, da graça do Senhor. A palavra dele diz que as suas misericórdias se renovam cada manhã em nossas vidas, né? E durante todo o dia, né? Muito de nós a gente consegue enxergar o agir e o mover de Deus por nós, pelas nossas famílias. A canção que nós cantar fala: Senhor, preciso de Ti, né? Assim como ansiamos por tantas coisas, que esse anseio pela presença do Senhor, de estar diante dele, louvando e adorando, possa crescer cada vez mais e mais e mais. Amém? Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, Sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece
de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Em todo tempo, em todos os momentos, Senhor. Preciso de ti. Precisamos de ti, Senhor, da tua graça. Nos sustenta, o Senhor. Nos encoraja, ó Pai. Precisamos, ó Deus. Preciso de ti. Senhor. Preciso de ti. Aleluia. Em todo tempo, em todo instante, o seu amor, a tua graça, o teu favor sobre nós. Aleluia, aleluia. Vem sobre nós a tua graça, o seu amor, Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, dizer que tu és o rei.
dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te exaltamos, Senhor. A igreja nunca de São Lourenço, levanta-te, ó Deus, o clamor de adoração a ti, porque tu és santo, tu és maravilhoso. A ti seja o nosso louvor, Senhor, a ti seja a nossa adoração, pois tu és, ó Deus, o amado das nossas almas. Tu és, Senhor, aquele que é por nós, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda. E te adoramos, te exaltamos, bendizemos o teu nome, pois tu és santo. Não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia. Santo, santo tu és, Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos. A tua igreja te adora, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, A tua igreja, Senhor, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, ó Deus. Maravilhoso tu és. Levantamos a ti, Jesus. Jesus, o nosso Salvador, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu por nós. Um trono de louvor, de adoração, entregamos a Ele nessa noite. Aleluia. Ó Senhor, só Deus com seu infinito amor para enviar o seu único Filho por mim e por você. Por Ele e para Ele são todas as coisas, por Ele somos gratos. A Ele nessa noite nos rendemos em adoração. Aleluia. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.
seja Oh Jesus, receba o louvor, receba a adoração da tua igreja. Te adoramos. Oh, yanda la basurianda la bará. Receba Jesus. Tu és o nosso amado no altar de adoração. Oh Deus, exaltado tu és, Senhor. Filho de Deus. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, Senhor. Jesus, Filho de Deus. Sim, Senhor. O altar de adoração seja sempre exaltado. Adora Ele. Jesus, Filho de Deus, Deixou a sua glória. deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Você que tem a palavra de Deus, abra comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, verso de número 25, querido. Essa palavra que eu vou estar ministrando hoje, irmãos, já faz alguns meses que Deus havia colocado ela no meu coração. Porém, Deus nunca deixou eu pregar ela. Ainda. Mas essa semana Deus me incomodou muito. E Deus falou muito ao meu coração para estar ministrando que esta palavra é para hoje. E é interessante que, como eu sempre digo, os louvores, a forma das ministrações hoje, tudo Deus confirmou esta palavra. Então eu peço para você nessa noite, abra o teu coração para que o Espírito Santo de Deus faça a obra, mas abra os teus ouvidos para você ouvir e receber esta palavra, porque nós falamos aos ouvidos, mas é o Espírito Santo que vai falar no teu coração. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25, diz assim, ó: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que é que está escrito na lei? Como a lês? E respondendo ele disse: amarás o teu próximo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondeste bem, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de longe.
de igual modo também descia um levita, e chegando àquele lugar, o vendo, também passou de longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor Deus, Pai querido, que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai querido, com esta palavra nesta noite. Eu sei, Pai querido, que grandes coisas o Senhor tem para fazer em nosso meio, Pai. Meu Deus, abençoa, Pai querido, os nossos ouvidos para receber a Tua palavra e tudo aquilo que venha a ser impedimento, Pai. Meu Deus, da Tua palavra chegar aos ouvidos, já caia por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, e que toda dureza de coração, Pai, que venha tentar impedir a Tua obra nos corações, ó Pai, meu Deus, eu já repreendo em nome de Jesus Cristo, que o Senhor trabalhe os corações nesta noite, Pai. Eu creio, Senhor, eu te peço, Pai querido, que o Senhor venha fazer uma grande obra em nossas vidas, ó. Que seja uma noite, Pai querido, uma noite, Senhor, abençoadora, uma noite, meu Deus, de renovo, uma noite, meu Deus, de restauração. Assim, Senhor, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode tomar o teu assento. Obrigado, louvor. Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, algo muito importante, irmãos, nessa passagem bíblica do bom samaritano. Uma passagem que todos nós já conhecemos, uma passagem que todos nós, a maioria de nós aqui, já ouvimos falar e a conhecemos, querido, em decor e salteado. Mas algo importante nessa passagem bíblica do bom samaritano, que nós precisamos observar, é que Jesus ali, querido, ele está falando a um grupo de pessoas. Havia ali um grupo de pessoas na qual Jesus está conversando com eles. Havia ali um grupo de pessoas na qual Jesus está ministrando sobre a vida deles. E naquele grupo de pessoas havia ali, querido, aqueles que observavam aquilo que Jesus falava, aqueles que estavam atentos para os ensinamentos de Jesus e estavam recebendo e querendo receber os ensinamentos de Jesus em seu coração. São aqueles que pela palavra estavam sendo abençoados. Mas eu acredito que ali também, naquele grupo de pessoas a qual Jesus está ministrando, havia também aqueles que estavam com sua atenção dispersa, aqueles que, como nós dizemos, estava caçando borboleta, aqueles que não estavam ligados naquilo que Jesus estava ministrando, não estavam ligados naquilo que Jesus estava ensinando. Diz uma história que certa vez em uma grande catedral, uma grande igreja, uma igreja muito alta, um pastor, ele estava ministrando a palavra de Deus, ele estava pregando, e no meio da igreja, um irmão, durante a mensagem, ele estava o tempo todo olhando para cima. E o pastor, ele pregando e observando aquele irmão, e o pastor, no momento da mensagem, ele pensou: aquele irmão deve estar tendo uma visão de anjo, deve estar muito abençoado, os céus devem estar vendo. Aí, após o culto, aquele pastor
ele desce do altar e ele vai direto àquele irmão e ele diz assim: irmão, eu percebi que o Senhor, no momento da mensagem, olhava para cima. O que é que estava acontecendo? O que o Senhor estava vendo? E aquele irmão, olhando para o pastor, disse assim: pastor, sabe o que eu estava pensando? Estava olhando para as lâmpadas da igreja. Como que essa igreja é alta e quando queima uma lâmpada, deve ser tão difícil de trocar. Estava disperso, não estava atento à palavra, aquilo que estava sendo ministrado. E naquele grupo que Jesus estava falando, eu acredito que ali tinha também pessoas dispersas. E se fosse nos nossos dias atuais, teria aquelas pessoas que ficavam ali enquanto Jesus ministrava, olhando, falando, olhando para o celular, ou falando com o vizinho do lado. E esse era o grupo, irmãos, que quando saía do culto, a palavra não falou comigo, o culto foi chato, eu não senti nada. O problema, irmãos, não é o culto, porque o culto não é para nós, o culto é para a honra e glória do nosso Deus. O culto é para Ele. O problema, irmãos, é nós. É a forma como nós respeitamos, a forma como nós tratamos a palavra de Deus. Mas havia ali também, querido, no meio daquelas pessoas a qual Jesus está falando, a qual Jesus está ministrando, tinha aqueles que ali estavam para medir cada palavra que Jesus falava, para pegar cada detalhe dos ensinamentos de Jesus. E por que é que eles estavam querendo pegar cada detalhe dos ensinamentos de Jesus? Para terem algo do que acusar Jesus. O verso primeiro, Lucas, ele já começa dizendo, o texto já começa dizendo: havia ali um certo homem, doutor da lei, ou seja, um homem que era o intérprete da lei. Irmãos, esses doutores da lei, eles estudavam demais as leis, irmãos. Eles estudavam profundamente as leis judaicas e as interpretavam de maneira profunda. Esses doutores da lei, queridos, eles eram tão gabaritados, tão profundos nas leis judaicas, que eles também, queridos, ensinavam outras pessoas. Esses doutores da lei, eles conheciam muito bem a lei. E quando Jesus está ensinando aquele grupo de pessoas, o texto vai revelar que aquele doutor da lei, ele se levanta e ele faz uma pergunta para Jesus. Mas a pergunta que aquele doutor da lei ele faz para Jesus não era a pergunta de alguém que estava com dúvida. A pergunta que ele faz para Jesus não era a pergunta de alguém que estava interessado em aprender. A pergunta que ele faz para Jesus era de alguém que queria colocar Jesus à prova. Você pode ler o texto novamente na tua casa. Aquele doutor da lei, ele queria colocar Jesus à prova. Querido, traduzindo para os nossos dias atuais, um ditado muito popular, aquele doutor da lei, ele queria deixar Jesus em uma saia justa. E qual é a pergunta que ele faz para Jesus? Mestre, o que é que eu faço? Como eu posso fazer para herdar a vida eterna? Só que Jesus é maravilhoso. Aquele homem, ele faz uma pergunta para provar Jesus. E Jesus, então, ele lança duas perguntas para aquele homem. Jesus, ele faz duas perguntas. O que é que está escrito na lei? E como é que você interpreta a lei? Por quê, queridos? Porque como doutor da lei, como conhecedor profundo das leis judaicas, aquele homem, ele tinha o conhecimento. Ele sabia o que era necessário fazer para herdar a vida eterna. E aquele homem, então, ele diz: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, queridos, dá uma resposta: respondeste bem.
Mas no verso de número 29, irmãos, aquele homem, ele começa a se justificar para Jesus. Por quê? Porque ele sabia, querido, que aquela pergunta que ele havia feito para Jesus não era de quem estava amando Jesus. Porque no coração daquele homem, querido, a intenção daquela pergunta era uma intenção maldosa. No coração daquele homem, a intenção daquela pergunta, querido, não era de quem queria aprender com Jesus, de quem queria crescer com os ensinamentos de Jesus. No coração daquele homem, a intenção daquela pergunta era de alguém que queria pôr Jesus à prova, era de alguém que queria acusar Jesus de alguma coisa. No coração daquele homem, a intenção daquela pergunta era ruim, e isso então ele começa a justificar-se para Jesus. Provérbios capítulo 21, querido, versículo de número 2. A palavra ela vai dizer assim, Provérbios capítulo 21, versículo 2: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor, ele pesa o coração. Provérbios 21, 2, a palavra está dizendo: eu, o Senhor, sondo o coração. Deus é quem sonda os nossos corações. Jeremias capítulo 17, verso 10: eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com sua atitude, conforme as suas obras. Não há nenhuma pessoa no mundo, querido, que pode te ver da maneira que Jesus vê. Querido, o Senhor, Ele te conhece profundamente. Ele te conhece melhor do que teu pai, do que tua mãe. Ele te conhece melhor do que o teu esposo, do que tua esposa. O Senhor, Ele te conhece profundamente. Ele conhece, irmãos, os nossos erros. Ele conhece todas as nossas falhas. E Ele também conhece todas as nossas qualidades. Por isso, querido, que diante de Deus nada nós podemos esconder. Por isso que diante de Deus, querido, nada nós podemos ocultar. Mas diante de Deus, irmãos, tudo tem que ser confessado. Aí Jesus, ele começa a contar uma história para aquele homem. A história a qual nós conhecemos. Muitos aqui conhecem desde criança. A história do bom samaritano. Aonde Jesus ali ele está ensinando, querido, com respeito, amor ao próximo. Aonde Jesus ali está ensinando, querido, a fazer o bem para as pessoas. Quando Jesus ele conta a história do bom samaritano, para aquele doutor da lei, ele está ensinando o doutor da lei, querido, que ele, Jesus, ele não veio para desfazer a lei, mas Jesus ele veio para nos ensinar, para nos auxiliar, para nos ajudar a praticar a lei. Jesus está ensinando para aquele doutor da lei com essa história do bom samaritano, que ele não veio desfazer a lei, mas ele veio nos ensinar a colocar a lei em prática. Mas a história do bom samaritano, além de nos ensinar, querido, o amor ao próximo, a compaixão pelo próximo, a servir o nosso próximo, a história do bom samaritano, ela também pode nos remeter para o próprio Jesus. Quem nessa terra, irmão, fala o nome de uma pessoa nessa terra que demonstrou mais amor ao próximo do que Jesus? Fala o nome de um grande líder nesta terra que demonstrou mais amor ao próximo do que Jesus. Não existe, não tem. Jesus foi quem mais demonstrou amor ao próximo. Jesus foi quem mais praticou e nos ensinou a amar ao próximo, a ter compaixão pelo próximo. Aí Jesus ele começa dizendo: um homem está indo por um caminho, e o caminho que esse homem está indo é de Jerusalém para Jericó. Esse homem então, naquele caminho de Jerusalém para Jericó, esse homem ele cai na mão de salteadores, aonde ele é roubado, aonde ele é espancado, aonde os salteadores batem naquele homem e o deixam ali ferido à beira daquele caminho. Algo deu errado no caminho daquele homem. Um dia, querido,
algo também estava errado no meu e no seu caminho. Um dia, algo também estava errado na minha e na sua vida. Ah, querido, um dia, eu e você, nós éramos assolados, irmãos, nós éramos roubados, nós éramos espancados por aquele que veio para matar, para roubar e destruir. Nós éramos assolados, nós éramos espancados, nós éramos roubados por Satanás. O diabo, querido, ele roubava as nossas finanças. O diabo, querido, ele roubava a paz de muita gente. Ele roubava a nossa saúde, ele roubava a nossa salvação, ele roubava a nossa família. O diabo, ele deixava marcas e cicatrizes. Como diz aquela antiga canção: quando era prego, o diabo me bateu, mas agora você é martelo, quem bate nele é você. Amém? Os salteadores roubaram aquele homem, o espancaram, o feriram e o deixaram ali quase morto. Aí Jesus diz que por aquele mesmo caminho onde estava o homem ferido, casualmente está passando ali um sacerdote. O sacerdote, ele vai passando pelo mesmo caminho, fazendo a sua viagem em direção a Jericó. O sacerdote, querido, ele se depara, o sacerdote, ele viu aquele homem que havia sido assaltado, aquele homem que está ferido, aquele homem que está semi-morto à beira do caminho, aquele homem que está precisando de uma ajuda, aquele homem que está em dificuldades. O sacerdote, ele viu. Mas Jesus, ele fala que o sacerdote, ele passa, quando ele vê o homem, ele passa de longe. Como quem diz, isso não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com esse assunto. Eu não tenho nada a ver com essa situação. Eu não tenho nada a ver com esse homem que está ferido. Eu não tenho nada a ver com este problema. Mas quando nós falamos de sacerdote, irmãos, o sacerdote, ele representava quem? O sacerdote, ele representava a religião. Representava a religião. Agora, a palavra do Senhor, ela vai dizer, querido, em Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Sabe o que Romanos, querido, 3:23 está dizendo? Quando fala que todos pecaram e estão destituídos, ou estavam destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23, querido, vai dizer que nós estávamos em uma situação aonde nós precisávamos mais do que uma religião. Lá atrás, irmãos, um dia você viveu situação na tua vida aonde que você precisava era mais do que uma religião. Mais do que uma religião. Porque o que é que estava em jogo, irmãos? Nós estávamos destituídos da glória de Deus. O que é que estava em jogo, irmão? O nosso relacionamento com Deus que estava em jogo, a nossa salvação que estava em jogo, o perdão dos nossos pecados, irmãos. Por que lá atrás, querido, nós precisávamos de algo a mais do que uma religião? Porque a religião, irmãos, ela não podia, ela não era suficiente para nos aproximar de Deus. Pastor, você está pregando contra a religião? Não, querido. Entenda o que eu vou dizer agora, para você não sair daqui, querido, achando que eu estou pregando contra uma religião. Não. E aí você vai entender o porquê, querido, que lá atrás nós precisávamos de algo a mais do que uma religião. Porque toda religião, querido, que ela não te apresenta Jesus como teu Salvador, irmãos, ela nunca vai te aproximar de Deus. Toda religião, irmãos, que ela não te apresentar Jesus
Jesus como teu único e suficiente Salvador, como Salvador da tua vida, ela não vai te aproximar de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. O que é que Jesus disse? Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Ninguém chega ao Pai, a Deus, se não tiver Jesus em sua vida. Ninguém chega ao Pai, a Deus, se não aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Ah, querido, o único acesso, irmãos, para nos aproximarmos de Deus é Jesus Cristo. Por isso toda religião que ela não te oferece Jesus, ela não te apresenta, ela não prega Jesus como teu Salvador, irmãos, ela nunca vai te aproximar de Deus. Que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Mateus capítulo 11, verso 27. Ah, querido, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Quer conhecer o Pai? Você tem que ter o Filho na tua vida como teu Salvador. Quer ter acesso ao Pai? Você tem que aceitar o Filho como o único suficiente Salvador da tua vida. Quer ter acesso ao Pai? Você tem que ter uma aliança com o Filho. Ninguém chega ao Pai, ninguém ganha intimidade com o Pai, ninguém ganha um relacionamento com o Pai. Não dá para se aproximar do Pai se não receber o Filho. Irmãos, lá atrás, o que nós precisávamos era algo além de uma religião. Nós não precisávamos apenas de uma religião, irmãos. No tempo de Jesus o povo tinha uma religião. No tempo de Jesus eles iam para o templo, levavam os animaizinhos para o sacrifício, levavam as ofertas para o templo. Mas eles precisavam de algo a mais do que uma religião. Assim como um dia, querido, eu e você, nós precisávamos de algo a mais do que uma religião. E nós precisávamos de Jesus, o nosso Salvador. Ah, querido, nós precisávamos de Jesus na nossa vida, de Jesus na nossa história, de Jesus na nossa casa, de Jesus na nossa família. Nós estávamos longe de Deus, querido. Nós estávamos longe de Deus. Todos pecaram, estávamos destituídos da glória de Deus. A partir do pecado de Adão lá no Éden, irmãos, nós somos destituídos, estávamos longe de Deus. E nós precisávamos nos aproximar do Pai novamente. Mas para se aproximar do Pai novamente, nós precisávamos de Jesus. É só através de Jesus. Efésios capítulo 2, verso 13. Ah, queridos, olha o que Paulo diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu as barreiras do muro da inimizade. Aquilo que nos separava do Pai foi desfeito, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, verso 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Hoje você tem acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou, você pode ter acesso ao Pai. A cruz, o sangue de Cristo Jesus nos aproximou de Deus, e Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe,
paz ao que estavam perto. Verso 18: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Você tem acesso ao Pai. Jesus, ele nos dá o acesso ao Pai. Por isso, irmãos, lá atrás nós precisávamos muito mais do que uma religião. Nós precisávamos era de Jesus. Religião muitos daqui tinham, mas ela nunca te apresentou Jesus como teu Salvador. Portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Levanta tuas mãos para os céus. Diga: eu faço parte de uma família. Diga: eu faço parte da família de Deus. Olha para quem dá o teu lado e fala: irmão, você faz parte da família de Deus. Aleluia. Por isso eu amo, irmãos, amo demais a minha igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular. Porque a igreja do Evangelho Quadrangular, irmãos, ela não é só uma religião. O Evangelho Quadrangular, em sua doutrina, ela prega que Jesus salva, batiza no Espírito Santo. Ela prega que Jesus Cristo cura e que um dia Ele voltará. Por isso eu amo a minha igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, porque ela anuncia Jesus como Salvador, irmãos. E ninguém te ama mais, ou ninguém te ama como Jesus te ama. O segundo a passar por aquele caminho era o levita. O levita, ele também vai passando pelo caminho após o sacerdote. O levita, ele vê aquele homem ferido, aquele homem que foi assaltado. Ele vê aquele homem que está necessitado de compaixão, de amor, de ajuda. Mas o levita, ele também toma uma distância. E assim como o sacerdote, ele pensa: não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. E ele segue viagem. Ele vai embora e deixa aquele homem à beira do caminho. Quando nós falamos de levita, os levitas eram responsáveis pela adoração a Deus. Os levitas, eles também eram responsáveis pelo cuidado e zelo do templo e de seus objetos. Quando o templo de Salomão ele foi inaugurado, os levitas eram responsáveis como porteiros, como guardas, hoje diáconos, eram músicos, líderes, professores que ensinavam a lei de Deus. Nós falamos, querido, de levita. Quando nós falamos de levita, querido, o levita, ele representa na igreja os nossos cargos. O levita, ele representa na igreja o serviço, a obra de Deus. A igreja, irmãos, ela precisa de muitos homens e mulheres que estejam dispostos a servir. A igreja, ela precisa de muitos homens e mulheres que estejam dispostos a ser diáconos, professores de crianças, de adolescentes. Muitos homens e mulheres que estejam dispostos a colocar a mão no arado. Muitos homens e mulheres que estejam dispostos a se levantar para ensinar pessoas. Precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a servir. Afinal de contas, Jesus, ele disse que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então Jesus, ele nos ensinou a servir. Servir, irmãos, na obra de Deus é muito importante. Servir na obra de Deus com os nossos dons e talentos, irmãos, não é um peso.
Servir, querido, na obra de Deus, estar no serviço da igreja, irmãos, é um privilégio para nós, irmãos. É um privilégio. É um privilégio ser um diácono, uma diaconisa. É um privilégio ser um músico, poder adorar ao Senhor. É um privilégio trabalhar nas mulheres, nos homens. É um privilégio sermos pastores, pastoras. É uma honra. Deus está nos levantando. Mas o que nós precisamos entender, querido, não é o nosso cargo, não é o nosso título que nos dá o acesso à eternidade. Não é o nosso cargo, não é o nosso serviço, não é o nosso título que nos dá o acesso à eternidade. O que nos dá o acesso à eternidade é a nossa fé. É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio para nos salvar. O que é que Jesus disse? Quem crer e for batizado será salvo. Quem é que crê em Jesus? Quem é que crê que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida? Então, se você crê em Jesus, o que te impede de ser batizado se você não é ainda? Se você crê em Jesus, o que está te impedindo de ser batizado se você não é ainda? Se você crê que Ele é Senhor e Salvador da tua vida, então não perca mais tempo. Se lance a Ele. Desça as águas do batismo no dia 26. Batiza. Então não há o que te impeça. Não é os nossos cargos, os nossos dons, os nossos talentos, irmãos, que nos credencia a eternidade. Eu não vou entrar no céu com o meu título de pastor. Eu não vou entrar no céu, querido, com a minha credencial. Com a minha credencial eu entro em hospitais, em alguns lugares, visitar irmãos, pessoas necessitadas. Mas a minha credencial não é ela que me dá o direito de entrar no céu, não é o meu título. Por isso que o apóstolo Paulo, toda vez que ele escreve, as cartas de Paulo, se você olhar para as cartas de Paulo, toda escrita nas cartas de Paulo, irmãos, Paulo, ele anuncia primeiro o nome e depois o título. Todas as cartas de Paulo estão assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Porque o que vai entrar no céu não é o título. O que vai entrar no céu é o Samuel, é o Israel, é a nossa vida, a nossa forma de lidar com as coisas de Deus. Por isso que Jesus, querido, lá em Mateus capítulo 7, verso 22, por isso que Jesus ele diz assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Jesus está falando, irmãos, dos credenciados. E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Palavra dura, não? Imagina ouvir isso naquele dia. Que nos habilita, irmãos, a entrar no céu, irmãos. Não é o nosso serviço, mas é o praticar e o obedecer da palavra de Deus. O que nos habilita a entrar no céu, querido, é a forma como nós adoramos a Deus e a forma como nós colocamos em prática a palavra do Senhor na nossa vida. Aí Jesus ele diz que vem passando a terceira pessoa. E a terceira pessoa, querido, era quem? Era o samaritano que vem passando pelo mesmo caminho. O samaritano, irmãos, ele vai passando, e o samaritano ele observa aquele homem necessitado, precisava de amor, de ajuda, de compaixão, e ele se achega até aquele homem. Ele limpa as feridas daquele homem com vinagre e vinho, provavelmente para desinfetar as feridas.
Ele coloca aquele homem em uma cavalgadura, em um animal, e leva aquele homem para uma hospedaria. O bom samaritano, aquele samaritano, ele trata, ele cuida daquele que estava ferido. Só que os samaritanos, irmãos, eram um povo rejeitado pelos judeus. Por quê? Porque quando os samaritanos eles foram levados cativos, irmãos, pela Síria, para viver em Samaria, por isso o nome samaritanos. Ali, irmãos, quando eles foram levados pela Síria para viver em Samaria como cativos, aqueles judeus que logo depois foram chamados de samaritanos, ali em Samaria, eles começaram então a se juntar com povos estrangeiros. Ali eles começaram então a oferecer cultos pagãos, a deuses pagãos. Aqueles judeus começaram também a casar-se com pessoas estrangeiras, e é algo que Deus havia determinado no meio de judeu. Judeu casava-se com judeu, e havia então uma mistura de raça, de povos. E os samaritanos, eles deixaram de ser judeus puros, de puro sangue, eram judeus misturados. Por isso, os samaritanos, eles eram rejeitados pelos judeus. É um dos motivos, mas havia outros. Mas foi aquele samaritano que era rejeitado pelos judeus, que parou e olhou para o homem ferido, cuidou daquele homem, limpou as feridas com óleo e vinagre. Foi aquele samaritano que era rejeitado pelos judeus, que teve compaixão do ferido, que demonstrou amor pelo ferido. Irmãos, as maiores demonstrações de amor ao próximo, elas foram ensinadas e foram praticadas por Jesus. Jesus curou pessoas. Eu preguei aqui sexta-feira sobre Bartimeu, aquele cego à beira do caminho na cidade de Jericó. Irmãos, o homem estava mendigando, mas Jesus, ele parou para atender aquele homem, a qual ninguém enxergava na beira daquele caminho. Jesus, ele alimentou multidão com pão e peixe. Jesus, ele amava e ele estava sempre junto com aqueles que eram desprezados. Jesus, ele fez de homens improváveis seus discípulos. E um dia, quando mandaram as crianças se afastarem dele, ele diz: deixa vir a mim os pequeninos. A maior demonstração de amor ao próximo foi praticada e demonstrada, ensinada por Jesus. Mas a maior de todas, a demonstração de amor de Jesus, foi quando ele deu a vida dele por mim e por você, para morrer na cruz do Calvário. Essa foi a maior demonstração de amor, irmãos. Você não tem um amigo, uma amiga que faria isso para você. Talvez nem o teu pai, a tua mãe faria isso por você, mas Jesus, ele fez porque ele te ama. Ele te ama. Ele te ama tanto que ele morreu na cruz no meu e no teu lugar, como foi cantado aqui nesta noite. Essa foi a maior demonstração de amor de Jesus. Mas nós também temos que lembrar, querido, que Jesus, ele também foi desprezado por essas classes de pessoas. Jesus, ele foi muitas vezes desprezado pelos doutores da lei, porque não entendiam os ensinamentos de Jesus, porque eles estavam presos na letra, mas os ensinamentos de Jesus vinham da revelação. Jesus, por muitas vezes, ele foi desprezado pelos sacerdotes. Por quê? Porque por onde Jesus atraía, onde Jesus passava, ele atraía a multidão, causando a inveja e o ciúme nos sacerdotes. Jesus, por muitas vezes, ele foi, querido, desprezado pelos levitas, pelo povo judeu. João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Jesus, por muitas vezes, ele foi desprezado, querido, por essas pessoas. Por que não lembrarmos de Mateus capítulo 23, verso 37? Olha o que Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém,
Você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Por muitas vezes Jesus ele foi rejeitado, irmãos. Por que não lembrarmos, querido, do episódio? Quem é que vocês escolhem para ser crucificado? Cristo, aquele que diz que é rei dos judeus, o filho de Deus, ou Barrabás, um ladrão, assaltante, criminoso, assassino? E o povo começa a gritar: Barrabás, 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 fazendo uma escolha errada, rejeitando Jesus, mas escolhendo um criminoso para ser liberto. Esse mesmo Jesus, por muitas vezes, ele foi rejeitado pelos seus, foi rejeitado pelos judeus. Esse Jesus, um dia ele foi rejeitado, mas esse Jesus, quando nós estávamos num caminho de pecado, num caminho de destruição, num caminho, querido, onde Satanás pisava em nós, esse Jesus ele teve compaixão da nossa vida, ele nos alcançou, ele olhou para nós, ele nos amou, ele sarou as nossas dores e as nossas feridas. Isaías capítulo 53, querido, verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse, irmãos, que amor é esse para nos amar desta maneira, entregar a vida por nós, irmãos? É só Jesus mesmo. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus é maravilhoso, irmãos. Pelo amor de Deus, tenha esse Jesus perto de você. Ele olhou para você quando você estava caído, quando você estava destruído, talvez quando a tua família estava destruída, o teu casamento estava destruído, quando você estava num leito de enfermidade. Ele te levantou, ele te resgatou, ele sarou as tuas feridas, limpou as tuas feridas, ele te renovou, ele te colocou de pé. Que amor é esse? Por isso Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, que o amor de Cristo ele nos constrange, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele fez tudo novo na tua vida. O bom samaritano pega aquele ferido, leva para uma hospedaria, aonde ali o bom samaritano continua cuidando do ferido. Aprenda algo, irmãos. A igreja é lugar de cuidar de feridos. A igreja é o lugar onde as pessoas elas são tocadas lá fora, onde o ferido ele é tocado lá fora, e ele vem para a igreja. E aqui nós temos que cuidar, irmãos, dos feridos. Jesus toca o ferido, ele vem para a igreja. Ferido fisicamente, uns feridos emocionalmente, outros feridos espiritualmente. E aqui, querido, elas são cuidadas, as pessoas são tratadas. Um dia Jesus tocou no teu coração e você entrou para a igreja e você foi tratado, você foi cuidado, você foi sarado. Aquele ferido para uma hospedaria.
No outro dia, o bom samaritano, ele vai, ele prossegue o seu caminho, ele prossegue viagem. Mas ele não deixa aquele ferido à mercê da própria sorte. Ele não deixa aquele ferido sozinho naquela hospedaria. Assim também é Jesus. Ele morre na cruz por nós, ele nos resgata. Mas em João capítulo 14, versículo 2, um dia Jesus ele disse: eu preciso ir, eu vou preparar-vos um lugar. Ele voltou para os céus. Mas em João capítulo 14, verso 16, Jesus diz que nós não ficaríamos sozinhos. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele vai para o Pai, ele volta para o Pai, ele foi nos preparar um lugar. Mas ele diz: olha, mas eu vou enviar um Consolador, eu vou enviar aquele que vai estar com vocês todos os dias, vocês não vão estar sozinhos. Quem é este Consolador, querido? É o Espírito Santo de Deus. A igreja não está sozinha na terra. A igreja é composta de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja está sob os cuidados do Espírito Santo. É Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o bom samaritano, ele faz uma promessa, dizendo que ele voltaria. Ele deixa ali uma promessa, dizendo que voltaria. Assim também Jesus, em sua demonstração de amor para conosco, em João capítulo 14, verso 18, Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João capítulo 14, verso 3, Jesus foi nos preparar um lugar, e Ele diz: eu voltarei e recebereis para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele quer ter você com Ele. Jesus, Ele quer ter você perto dEle. Ele te ama tanto que Ele quer ter você perto dEle. Ele nos ama tanto, irmãos, que quando nós um dia estávamos caídos no caminho, Ele olhou para nós, Ele nos resgatou, Ele sarou as nossas feridas, Ele nos fortaleceu, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos salva das mãos de Satanás, Ele cuida de nós. Ele nos ama tanto, e Ele disse que um dia Ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. Eu faço uma pergunta para você agora. Se Jesus voltasse agora, nesse momento, como é que está a tua vida? Você tem certeza da tua salvação? Pergunta pessoal, e você responde a você mesmo. Se Jesus voltasse agora, você tem certeza de que você seria salvo, subiria aos céus, se encontraria com Ele? Irmãos, o maior bem que eu e você temos é a nossa salvação. Esse é o nosso maior bem. Não abra mão da tua salvação. Valorize a tua salvação. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Vai refletindo nessa pergunta. Se Jesus voltasse agora, se Jesus voltasse agora,
está a tua vida? Teu relacionamento com Deus. Eu quero aqui fazer, querido, 2 perguntas para 2 públicos diferentes. E depois, ao som desta canção, você vai tomar a tua decisão. A primeira pergunta que eu faço, você ouviu esta palavra e eu creio que o Espírito Santo falou ao teu coração, é para você que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, mas que por algum motivo, uma luta ou uma situação que veio contra a tua vida, você se afastou do Senhor. Um dia você aceitou Jesus, você desceu as águas do batismo, mas o inimigo é sujo. Lançou certas situações que fizeram o teu coração se afastar de Deus, você se esfriar do Senhor. Hoje é noite de renovar a aliança com o Senhor. Não importa onde você caiu, o que importa é que hoje você pode se levantar em Cristo Jesus. O que importa é que hoje você pode renovar a sua aliança com Ele. Talvez você entrou aqui nesta noite e você possa dizer assim: pastor, eu ando tão desanimado, pastor, eu ando tão triste, pensando em parar, pensando em desistir. Ei, não desista não. Vale a pena ir até o fim, querido. Vale a pena ir até o fim. Não desista não, não desista não, não desista, não desista. Lute pela tua salvação. Lute pela salvação da tua família, pela salvação da tua casa. Mas ao som desta canção, eu quero que você que foi tocado, não sinta vergonha não, irmãos. Vergonha nós temos que ter de continuar na mesma vida e ter a oportunidade de mudar e não mudar. Mas você que um dia aceitou Jesus como Salvador da tua vida, foi batizado, mas porventura por alguma situação você se afastou dele, ao som desta canção, eu vou querer que você venha no meu lado esquerdo, e eu quero depois estar orando por você. A segunda pergunta que eu faço é para você que está aqui hoje e crê que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, mas ainda não aceitou a Ele. Mas você ainda não aceitou Jesus como Salvador da tua vida. Eu quero te convidar para você vir do meu lado direito aqui no altar. Eu quero te convidar para você vir do meu lado direito. Você que quer aceitar Jesus como Salvador da tua vida, venha do meu lado direito do altar, enquanto esta canção vai estar sendo ministrada. Esta mesma palavra, querido, foi ministrada para os adolescentes lá embaixo. Eu pedi para a Ana ministrar a mesma palavra. E aqui estão adolescentes, queridos, que estão aceitando Jesus como Salvador nesta noite. Aqui estão adolescentes que estão aceitando Jesus como Salvador nesta noite. Escuta, hoje é a noite de você receber Jesus como Salvador na tua vida. Hoje é a noite de você tomar esta decisão de renovar a tua aliança com Deus. Aleluia. 3 adolescentes. Pode cantar enquanto o louvor vai cantando. Aleluia. Oh, aleluia. Você que quer renovar a aliança, venha do meu lado esquerdo do altar. Não tenha vergonha, não. É noite de renovo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero
Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao sol. Sim, meu Deus. Teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Ainda dá tempo. Se você quer aceitar Jesus como teu Salvador, sai do teu lugar e venha para o meu lado direito. Se você quer renovar a tua aliança com Deus, venha do meu lado esquerdo. É noite de poder, é noite de salvação, é noite de renovo. Eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao sol de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Tuas promessas. Incomparáveis. Sim, meu Deus. Tuas promessas. Temos aqui 3 adolescentes que têm sido ministrados ali embaixo pela Ana, pelo Henrique. E a cada ministração aqueles adolescentes, eles têm sido visitados por Deus, aprendido da palavra, visitados pelo Espírito Santo. Essa palavra foi ministrada ali também. E aí eles tomaram essa decisão de estar aceitando a Cristo como Salvador. Para mim é uma alegria ver o Nicolas aqui. Acho que essa é a maior alegria para um pai e para uma mãe. Ver os filhos recebendo Jesus, seguindo esse caminho. Caminho que já vem de gerações. Bisavós, avós, pai. Aprendendo a amar Jesus. O Kia. É Kia? Esqueci do nome. O Micael, o netinho da irmã Sueli. Alegria, né, irmã Sueli? Que bênção, querido. Que bênção. Temos ali a Osana, que hoje está renovando esta aliança com Deus. A Osana, irmãos,
ela é um instrumento nas mãos de Deus. E hoje o Senhor está te chamando de volta. Ela trabalha com a pastora ali na Padas, e ali a pastora conheceu a Osana. Ela começou a vir na igreja, gostou, tem vindo. Mas tudo Deus tem um propósito. Deus colocou a pastora ali para ser esse canal de bênção, Osana, na tua vida, para te trazer de volta os caminhos dele. E o Senhor vai te usar muito. Ele vai te usar muito ainda. Aleluia. Estenda tuas mãos aqui para frente. Vamos orar. Pai querido, nós oramos, Senhor, nesta noite por cada adolescente que aqui está, que estão tomando, meu Deus, esta decisão, este passo de fé. O Kian, o Micael, o Nicolas, meu filho, estão te aceitando nesta noite, Pai querido, como único e suficiente Salvador. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque hoje vai estar tendo festa nos céus, com esses adolescentes que se rendem a Ti, a Tua presença. Obrigado, meu Deus, pela vida da Osana, meu Deus, que está renovando esta aliança contigo nesta noite. Senhor, voltando para os Teus caminhos, renova a vida dela, fortalece, Pai. Fortalece esses adolescentes nos Teus caminhos. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Vocês, olha aqui para mim, os adolescentes. Vocês vão fazer comigo uma oração agora. Vocês vão repetir comigo. Diga assim: meu Deus, Senhor Jesus, eu te aceito nesta noite como meu único e suficiente Salvador na minha vida. Diga: Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus, querido? Amém. Osana, faça essa oração comigo. Diga: meu Deus, nessa noite eu renovo a minha aliança contigo. Senhor, eu quero te servir, te honrar, te adorar por todos os dias da minha vida. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe os nossos adolescentes. Aleluia. Porque Deus abençoe vocês. Jesus, obrigado Espírito Santo, Tu és tudo que eu preciso para viver. Quem está abençoado, diga amém. Aleluia. Culto abençoado, irmãos. 3 vidas se rendendo ao Senhor, aceitando Jesus, uma se reconciliando. Esse é o Deus que nós servimos. Que Deus abençoe a tua semana. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de vitória, cheia da presença de Deus. Leva esta palavra no teu espírito, leva esta palavra no teu coração, leva esta palavra para a tua vida. Coloca a tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Sai alguma avivada aí ou não? De festa? Enquanto os irmãos vai. Amém? Joga sua mão para o alto assim, Paz seja convosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um ótimo retorno para o teu lar. Uma semana abençoada. Deus te abençoe.
corações. É festa!